Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Então, tá bom. Que bom poder ter aí a participação de vocês na nossa aula de hoje, né? Para você que me acompanha pelo Meet, para você que me acompanha pelo canal do YouTube. Na aula de hoje, nós vamos estudar o regime militar no Brasil e o governo de Costa e Silva. E aí, como eu escrevi lá no mural, né? Como eu escrevi no mural, continuando com o nosso conteúdo, né? Vamos estudar o governo de Costa e Silva. E a pergunta que fica, para depois você me responder nos comentários lá, você sabe o que foi o regime militar? Você sabe quando ele aconteceu? Por que ele aconteceu? E Costa e Silva, quem era Costa e Silva? Como foi o governo de Costa e Silva? Quantas perguntas, né, que vai povoando a sua mente neste momento. Então, agora, você que está ávido por novos conhecimentos, eu vou te convidar para uma viagem através do tempo nesse mundo maravilhoso do conhecimento. E na aula de hoje, nós vamos identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Paraná e no Brasil, discutindo as questões relacionadas à memória e também à justiça sobre os casos de violações dos direitos humanos. Vamos compreender também o contexto nacional e internacional que levou à instalação do regime militar no Brasil. Bom, então vamos aprender com história, que é, como eu sempre digo na história, realmente uma matéria sensacional, né? História é genial, é sensacional. Então deixa eu pedir licença para você aqui, para mim poder compartilhar a tela com os nossos slides da aula de hoje, tá? Então deixa eu compartilhar com você aqui a nossa tela e a aula de hoje sobre o regime militar e também sobre o governo de Costa e Silva. É um campo bem amplo e bem vasto para você poder fazer aí as suas pesquisas. Tá bom, pessoal? Qual é o objetivo, então? Vamos identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Paraná e também no Brasil. Compreender também o contexto nacional e internacional do Brasil e o endurecimento do regime militar. Só retomando aqui, o golpe militar do dia 31 de março de 1964, ele pôs fim a um período conhecido como democracia populista. A democracia populista, pessoal, no Brasil, ela vai de 1946 a 31 de março de 1964. E por que recebe esse nome de democracia populista? Porque os presidentes da República que vieram nesse período foram presidentes que voltaram as suas ações para o povo. Por isso esse nome de democracia populista. Tá? É um período que vai de 1946 a 31 de março de 1964. Ficou para a história do Brasil esse período, né? Ficou para a história do Brasil esse período. Todos os presidentes da República que participaram, né, desse período, todos eles tinham uma política voltada para o povo, né? Tinham uma política voltada para o povo. Por isso, então, esse período recebe um nome, que vai de 1946, quando o Brasil ganha uma nova Constituição, né, responsável pela reintrodução da democracia no contexto político brasileiro. Tá? E aí, então, vem as eleições, Getúlio Vargas deixa, né, de ser presidente, e Eurico Gaspar Dutra assume a presidência de 1946 a 1951. Aí depois vem novamente o Getúlio Vargas, né? Assume o Getúlio Vargas como presidente da República. Ele assume, mas dessa vez eleito pelo voto, não como foi em 1930, né? Aí depois do Getúlio Vargas,
Em 1955, né, vem aí o presidente Juscelino Kubitschek, tá? Juscelino Kubitschek assume a presidência da República. Em 1960, né, em 1960 vem a inauguração de Brasília, aí vem a inauguração de Brasília. Logo em seguida, né, vem o governo de Jânio Quadros, em 1961, e aí o populismo teve sua última representação no governo de João Goulart, no dia 31 de março de 1964, durante o governo de João Goulart, vem o golpe militar que põe fim a esse período conhecido como democracia populista. Nós estudamos também que o presidente João Goulart foi deposto, os militares assumiram o poder no Brasil, e no contexto internacional, o que estava acontecendo nesse contexto internacional? Era o momento de maior tensão da Guerra Fria. Em abril de 1964, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assume a presidência do Brasil, dando início ao regime militar que vai até o ano de 1985. Durante o governo de Castelo Branco, o presidente decreta os atos institucionais e leis que cerceavam a liberdade de expressão. Tá? A lei da imprensa, que censura jornais e revistas, a lei de segurança nacional, que é a justiça militar para julgar os crimes de subversão. Aqui nós temos uma charge, né? Que é do Fortuna, que foi feita para criticar, ainda antes da lei da imprensa, as ações do governo. Essa charge, né, do jornal Correio da Manhã, de 1966, mais especificamente aí no dia 7 de outubro de 1966. E aí, então, vem o governo do presidente Arthur da Costa e Silva. Né? Aí vem, então, o governo do presidente Arthur da Costa e Silva. Ok? E é o que nós vamos estudar hoje, né? Durante o governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nós tivemos aí atos institucionais e leis que cerceavam a liberdade de expressão, e logo após o governo de Castelo Branco, vem então o presidente, né, o general Arthur Costa e Silva, que governou o Brasil de 1967 até o ano de 1969. Com a ascensão do Costa e Silva ao poder, em 1967, pessoal, o que acontece? Os militares da chamada linha dura assumiram o poder. Os militares dessa linha defendiam a radicalização da luta contra aqueles que eles consideravam inimigos internos e chamavam de subversivos, né? Aí vem a doutrina da segurança nacional. Para os militares da linha dura, havia a defesa da doutrina da segurança nacional. É uma tese que eles defendiam que para um país se desenvolver era preciso garantir a sua segurança, e também a maior ameaça à segurança de um país são os seus inimigos internos, aqueles que estão dentro do próprio país. Ou seja, aqueles que propagam o comunismo e são chamados de subversivos. Com o aumento da repressão na presidência do Costa e Silva, aumentou também a resistência democrática à ditadura. Destaque para o movimento estudantil, movimento operário, diversos artistas e intelectuais e também uma parte dos políticos, né? Aqui nós vemos, ó, na passeata dos 100 mil, jovens que picham a fachada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro durante uma passeata que ficou conhecida como Passeata dos 100 mil, no dia 26 de junho do ano de 1968. E o que foi esse movimento estudantil? Em outubro de 1968, os estudantes desafiaram o governo, mais uma vez realizando em Ibiúna, no interior do estado de São Paulo, o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes. A polícia invadiu o local, prendeu cerca de 700 estudantes que participavam do Congresso. Essa apreensão, né, ela aconteceu baseada na Lei de Segurança Nacional. Lembram a Lei de Segurança Nacional? Então, essa apreensão de 700 estudantes
foi de acordo com a Lei de Segurança Nacional. E os passarinhos, né, aqui na sacada de casa, continuam fazendo a festa. E as maritacas, né, as maritacas que todos os anos voltam para fazer ninho no mesmo lugar aqui na minha casa. E elas cantam de uma forma estridente, né? E como foi a resistência democrática? Bom, no mesmo ano, o movimento operário também se organizou e ele mostrou sua força com duas grandes greves. A primeira greve em Contagem, em Minas Gerais, com 15 mil trabalhadores, e outra em Osasco, São Paulo. Esta última foi reprimida com muita violência e tivemos a prisão de cerca de 400 trabalhadores. Tá? O deputado MDBista Márcio Moreira Alves fez um discurso no ano de 1968, atacando a repressão militar, conclamando a população a não participar das comemorações no dia 7 de setembro. Ele pediu que as mulheres não namorassem oficiais do Exército. É isso mesmo. Tá? O deputado do MDB, o Márcio Moreira Alves, ele faz um discurso em 1968, ele ataca a repressão militar, pede para a população não participar da comemoração da independência do Brasil no dia 7 de setembro e pediu também para as mulheres, olha, mulheres, não se apaixonem, não amem, não namorem oficiais do Exército, como se pudesse se mandar no coração, né? Como se você pudesse mandar nos sentimentos. Esse discurso do Moreira Alves serviu de pretexto para o decreto do AI-5, que foi o mais opressivo de todos os atos institucionais. Mas eu quero trazer para você aqui um trecho do discurso do deputado Márcio Moreira Alves. Ele disse o seguinte: creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais conclamam por esse repúdio à violência. Seria preciso fazer hoje no Brasil como as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta da sua casa aqueles que vilipendiam a nação. Discordar em silêncio pouco adianta. Esse é um trecho do discurso do deputado Márcio Moreira Alves em 1968. E aí, então, o governo militar decreta o ato institucional número 5, o AI-5, que dava ao presidente da República o direito de fechar o Congresso Nacional, fazer leis e determinar a intervenção nos estados e municípios, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar o estado de sítio e suspender também o direito de habeas corpus. Bom, aqui eu quero mostrar para você uma foto, né, do presidente Costa e Silva no plenário do Congresso vazio após seu fechamento com o AI-5. Congresso Nacional aqui, ó, vazio, né, devido ao AI-5, o Congresso Nacional ele foi fechado, né, devido ao AI-5. Eu vou trazer para você aqui de novo, ó, os poderes que o AI-5 dava ao presidente da República. Fechar o Congresso Nacional, fazer leis e determinar a intervenção nos estados e municípios, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar o estado de sítio e suspender o direito do habeas corpus. Com o Congresso fechado, o presidente, o general Costa e Silva, é pego, né, nessa foto, aqui está a foto, com o plenário do Congresso vazio, após o seu fechamento com o ato institucional número 5. Diante da impossibilidade de manifestar qualquer oposição aos militares, vários grupos se reuniram em ações armadas para desestabilizar o regime e também para denunciar a repressão e ainda a tortura. Em 1968, o presidente Costa e Silva foi vítima de um AVC. Aí então ele se afasta da presidência da República. Em 1968, Costa e Silva, ele é vítima de um AVC, ele se afasta do cargo da presidência da República. Por lei, deveria assumir o vice-presidente, o civil Pedro Aleixo. O civil era
Pedro Aleixo, vice-presidente do Costa e Silva. Mas os militares, mais uma vez, desrespeitaram a Constituição brasileira e ocuparam o governo por quase 2 meses. Praticamente 2 meses, uma junta militar, ela passa a governar o Brasil, porque o presidente Costa e Silva, ele foi vítima de um AVC, se afasta da presidência. Tá? Pedro Aleixo era civil, os militares não permitem que ele assuma, e aí então uma junta militar, ela governa o Brasil por cerca de 2 meses. Nesse período, preste bem atenção, neste período, tem gente que fala assim, devia ter pena de morte no Brasil, no Brasil deveria ter prisão perpétua. Então, para você que não tem esse conhecimento dessa parte da história, então presta atenção aí. Nesse período da junta militar, o poder do presidente da República foi ampliado, tá? E foi incorporado à Constituição a pena de morte. Vou repetir para você. Nesse período, ampliaram os poderes do presidente da República e incorporaram à Constituição brasileira a pena de morte. Também a pena de banimento, tá? A pena de banimento. E também a prisão perpétua em casos de subversão. Em casos de subversão, a prisão perpétua. A repressão, o autoritarismo, a tortura atingiram um auge nesse período do regime militar. Então eu volto a frisar para você de novo, tá? Costa e Silva sofre um AVC, se afasta. Vem uma junta militar governar o Brasil, ok? E nesse período de 2 meses, a junta militar amplia o poder do presidente da República e incorpora na Constituição brasileira a pena de morte. Tá? Incorpora também na Constituição brasileira a prisão perpétua em casos de subversão. Então, para você mas aqui no Brasil tem casos que deveria ser pena de morte, aqui no Brasil deveria ter prisão perpétua, eu quero que depois você deixe os seus comentários, tá? Quero que depois você deixe os seus comentários sobre o que você pensa com essa questão da pena de morte. Você é contra ou a favor da pena de morte? Em que caso você é contra, em que caso você é a favor, né, da pena de morte? Você é contra ou a favor da prisão perpétua? Em que caso você é contra? Em que caso você é a favor? Porque se você não sabia, agora você está sabendo, né, que o Brasil já teve pena de morte e também de prisão perpétua, e não foi há tanto tempo assim, né? Foi em 1968, há 52 anos atrás, ok? Bom, gente, com a posse do general Arthur Costa e Silva, a chamada linha dura chega ao poder no Brasil. Houve um endurecimento do regime, a supressão das liberdades individuais, de imprensa e também a livre manifestação política. Ao passo que aumentava a repressão, aumentava também os grupos de oposição ao governo, como estudantes, operários, artistas, intelectuais. Tivemos no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil, em 1968, que foi um exemplo da insatisfação popular diante do regime militar. Em 1968, o deputado Márcio Moreira Alves faz um discurso expondo as práticas autoritárias do governo e conclamando a população a boicotar o regime. Em resposta ao discurso do deputado, o regime militar decretou o ato institucional número 5, o AI-5, o mais repressor de todos os atos. O AI-5 dava amplos poderes ao presidente, como fechar o Congresso Nacional, caçar políticos eleitos, decretar estado de sítio, suspender direito ao habeas corpus. A repressão chegou ao auge no final da década de 1960. Aqui nós temos uma charge do Ziraldo, ironizando a repressão do regime militar. Correio da Manhã, um jornal, né, do ano de 1968, do dia 23 de junho de 1968, uma charge aí do cartunista Geraldo. Então, pessoal, o governo do Costa e Silva, né, o governo do Costa e Silva foi um governo
que durante o seu mandato, né, aqui está, deixa eu mostrar para você aqui no slide a foto, né, do general Arthur Costa e Silva, que a linha dura realmente começa a funcionar de uma forma mais repressiva no Brasil, né? E durante o seu governo, nós tivemos aí o ato institucional número 5, né, que foi o ato institucional de maior repressão, né, de maior repressão, aumentou ainda mais a repressão no Brasil e isso aumentou ainda mais também a resistência. Isso aconteceu no governo do Costa e Silva, esse ato institucional número 5. Lembrando você, né, que a repressão ela chega ao auge no final da década de 1960, tá bom? E lembrando você também que em 1968 Costa e Silva ele sofre um AVC, né? Ele sofre um AVC, ele se afasta da presidência, o vice-presidente que era civil não assume, o Pedro Aleixo, os militares não permitem, é formada uma junta militar para governar o Brasil, eles desrespeitam a Constituição, né, e ocupam o governo por cerca de 2 meses. E nesse período, no Brasil, é incorporado à nossa Constituição a pena de morte e também a prisão perpétua. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que durante a nossa aula de hoje você possa ter compreendido um pouco mais da história do Brasil, um pouco mais dessa fase que nós chamamos de regime militar, né, que foi até o ano de 1985, e o AI-5, né, o mais repressivo de todos os atos institucionais. No ano de 1968, o presidente se afasta porque sofreu um AVC, é implantado no Brasil a pena de morte e também a prisão perpétua. Então, nós temos aí um grande leque, viu, pessoal? Nós temos um grande leque de pesquisa para quem tiver interesse em pesquisar de uma forma mais ampla, né? Depois entra lá no canal do YouTube, digita lá professor César Mota, governo militar Costa e Silva, você vai encontrar um vídeo, né, praticamente um documentário, né, com cerca de 40 minutos, detalhando com fotos e recortes de filmes todo esse período do governo do Costa e Silva, tá bom? Você pode pesquisar também sobre os atos institucionais, você pode pesquisar sobre o AI-5 especificamente, você pode pesquisar sobre a pena de morte e a prisão perpétua aqui no nosso país. Ok, gente? Tá bom? Então, como eu sempre digo, né, que nessa vida tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, que nesse mundo nada acontece por acaso. Queria deixar um forte abraço para você, te agradecer aí por estar participando comigo dessa aula de hoje. Tudo de bom para você. Seja muito, muito, muito feliz e até a nossa próxima aula. Grande abraço.